Boa noite, meus amigos. Deixa eu ver quem está presente com a gente aqui. A Cate. Cate, boa noite. Seja bem-vinda, tá bom? Simone Alves também, seja bem-vinda, Simone. Valões também, seja bem-vindo. Boa noite. A gente está se reunindo aqui na segunda aula, né, desse terceiro módulo, e a gente fica feliz em ver pessoas interessadas. A que eu conheço aqui, desse grupo, é a Kátia, né, que tem nos acompanhado aí em outros módulos, mas a Simone Alves e o Valões eu não conheço, mas a gente vai ficar fazendo aí essa sintonia por meio de alguns estudos que a gente vai estar transmitindo, tá bom? A gente agradece aí pela simpatia, pela paciência de vocês, por estarem esperando até agora. E a gente tem um propósito aqui nesse módulo, né? Transmitir para vocês o conhecimento das profecias relacionadas ao tempo do fim. Como o professor Levi sempre tem mantido aí o grupo bem informado, tem colocado vários materiais lá para que vocês possam acompanhar, ler, estudar, ver os vídeos. Então, a gente pede aí, até passo aqui uma informação do professor Levi, que vocês possam acompanhar os materiais lá no grupo. É importante que vocês leiam os materiais, estudem, para que, caso surja alguma dúvida, aqui no estudo a gente, quem sabe, possa tirar uma ou outra dúvida. A gente não vai poder sanar todas, mas aquelas que a gente puder responder de forma rápida aí, a gente vai fazer o possível, tá bom? Então, aqueles que se sentirem à vontade em ligar suas câmeras, fiquem à vontade. Aqueles que não quiserem também, estiverem aí nos ouvindo, também fiquem à vontade com a câmera fechada. Mas, se quiserem aparecer, tranquilo, a gente se sente até melhor para a gente poder conversar ali e se identificar com os rostos aí que aparecerem na tela, tá bom? Então, creio que eu não estou esquecendo nada, para a gente não se delongar muito, a gente vai estar estudando sobre Apocalipse, já. Daniel, capítulo 3, tá? E capítulo 5, fazendo aí uma alusão àquele livro Desafio Final, na qual o Levi compartilhou no grupo, lá que a gente participa, tá bom? Então, quem está acompanhando a leitura do livro vai ver que nós vamos falar hoje sobre o capítulo 3 e o capítulo 5 de Daniel. Então, se você leu, se você estudou, você vai estar familiarizado com a história que será, de alguma forma, apresentada aqui, e ao decorrer de todo esse estudo, de toda a apresentação, fique à vontade, em algum momento, ligar seu microfone, fazer a pergunta, tirar a sua dúvida, mas você não pode sair daqui com dúvida, ok? E a gente vai tentar ser o mais breve possível, tá bom? Nosso tempo já está passando aí, e eu vou pedir a permissão de vocês. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Alguém gostaria de aparecer? Se não, tranquilo. A gente pode dar início, então? O que vocês me dizem? Posso ouvir alguma voz por aí? Pode continuar, pode continuar. Valões? Senhor. Opa, eu não lhe ouvi, me perdoe porque meu áudio estava fechado aqui. Pode Você continuar. falou algo? Ah, pode tá, continuar. beleza. Obrigado, viu? Fique à vontade, tá? Tranquilo. Valões mesmo, né? Valões. Beleza, então, meu amigo. Um abraço aí, fique à vontade. Cate, quer falar algo? Não só dizer que pode começar, sim. Beleza, Cate, obrigado aí, viu? Fiquem à vontade, então. Eu vou pedir permissão de vocês para a gente fazer a apresentação do PowerPoint, tá bom? E para a gente dar início ao nosso estudo. Se vocês estiverem feedback, para que eu possa ter um retorno aí, e como vocês estão vendo aí, dá para ver o slide legal aí? Sim, dá para ver. Tá sim. Dá para ver? Dá para ver, né? Dá sim. Tranquilo. Deixa só ele abrir aqui que eu coloquei em modo de apresentação. Isso. Tela cheia para vocês também? Ainda não. Certo? Está em tela cheia para Agora vocês? tá. Beleza. É um tempinho que ele leva para abrir. Tranquilo, então.
Nós estudamos com o professor Levi o capítulo 2 de Daniel, certo? Capítulo 2, na quinta-feira passada, na primeira aula. No capítulo 2, nós aprendemos algumas coisas com o sonho de um rei, né? Um rei pagão, que tem o seu nome como Nabucodonosor, certo? E a gente aprendeu algo ali que era muito interessante, não só para os tempos de Daniel, nem de Nabucodonosor, mas também para o nosso tempo e o tempo do fim, na qual está relacionado à profecia. Aqui em Daniel, capítulo 3, ele diz o seguinte: descreve uma história surpreendente dos dias de Daniel. O capítulo 3 de Daniel fala sobre um relato dos dias também de Daniel, que tem seu paralelo nos últimos dias mostrado no Apocalipse. Ou seja, meus amigos, a gente não vai conseguir estudar Daniel, certo? De forma separada do livro de Apocalipse. Em algum momento, o livro de Daniel ele vai se complementar com o livro de Apocalipse. Então, faz necessário, ao estudar o Apocalipse também com Daniel, e ao estudar Daniel juntamente com o Apocalipse, ok? Então, essa é a informação que nós temos quando nós vamos estudar profecias apocalípticas, né? Que é o caso de Daniel e Apocalipse, ok? Que são profecias relacionadas ao tempo do fim. Aqui nós temos, no capítulo 3, vocês viram lá com o professor Levi. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá tudo tranquilo? Senhor. Tá ok? Sim, dá para ouvir. Sim, Tá tranquilo. tô ouvindo. Sim, né? Tranquilo. Tranquilo, então. Obrigado. Então, a gente tem no capítulo 2, com o professor Levi, que o rei Nabucodonosor ele teve um sonho de uma estátua. E esse sonho perturbou ele demais. Como que era essa estátua? Ela era composta por alguns metais. E esses metais começavam com a cabeça de ouro, que simbolizava Babilônia, que era o reinado de Nabucodonosor, que era o atual reino. Nós temos também um outro reinado que viria após Nabucodonosor, que é o peito e braços de prata, certo? Nós temos também o ventre e o quadris de bronze, o terceiro metal. Nós temos as pernas de ferro e temos também os pés de ferro e em parte barro. Então nós vimos aí que Nabucodonosor ele teve acesso a informações do futuro, vindas diretamente de Deus por meio do sonho que ele teve. E olha só que interessante, ele ficou sabendo de forma antecipada que o seu reino, de alguma forma, em algum momento passaria, certo? Isso é importante. Essa informação é importante porque, apesar de ter ouvido ali a interpretação por parte de Daniel, o rei Nabucodonosor teve uma postura diferente. E olha qual foi a postura de Nabucodonosor diante da interpretação de Daniel. Olha o que ele disse aqui, acompanhe comigo na leitura aí. Então, o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente, Daniel, o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Olha só, para vocês entenderem a dimensão do reconhecimento que Nabucodonosor teve diante da interpretação do sonho que ele mesmo teve e foi interpretado por Daniel. Ele exaltou o Deus de Daniel. Ele chegou a essa conclusão que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro. Era ele que era o Deus dos deuses, né? O Senhor dos senhores, o revelador de mistérios. Mas, apesar de ter reconhecido que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro, algumas coisas aconteceram. Olha o que diz aqui. Daniel, capítulo 3, onde a gente inicia o nosso tema, ele diz o seguinte: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então, o que aconteceu com aquele sonho que Daniel tinha tido?
aliás, que Nabucodonosor tinha tido, de que no sonho de Nabucodonosor a estátua era cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro. E agora, no capítulo 3, nós temos Nabucodonosor mandando fazer uma estátua que ela é o que agora? Toda de ouro. Olha só que interessante. A estátua no capítulo 3 que Nabucodonosor manda fazer é toda de ouro. O que isso indica, né? Apesar de Nabucodonosor ter reconhecido que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro, ele não se conformou com a ideia de que o seu reinado passaria. Vocês conseguem entender a situação? Nabucodonosor não se conformou. Ele não ficou contente em saber que a cabeça era ele, que outros reinos viriam após o reinado dele. Inclusive, a informação é que quando Nabucodonosor tem esse sonho e essas informações, o seu reinado estava no apogeu, estava no ponto mais alto. Ele dominava toda a terra naquele momento que estava povoada. Então, ele era o grande rei naquele momento, né? Era ele quem dominava em todos os momentos ali, em todos os lugares. E ele chegou a essa conclusão, amigos, e ele fez ali uma estátua toda de ouro. O que essa estátua nos diz? Apesar de Nabucodonosor não ter ficado contente, olha o que acontece. Ele faz uma estátua toda de ouro, dizendo assim: eu não quero que o meu reinado passe, eu quero que o meu reinado seja longínquo, né, ou eterno. Então ele faz uma estátua toda de ouro, sendo que a estátua verdadeira era só a cabeça de ouro. E agora ele, não contente com a revelação, ele manda fazer uma estátua de ouro, toda de ouro, com 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. E isso tem alguns simbolismos aí que a gente vai aprender ao longo do estudo. Certo? Agora eu pergunto, com que objetivo o rei fez essa estátua? Qual era o objetivo dele? E eu convido vocês a lerem na Bíblia comigo aí, Daniel capítulo 3, verso 2, e eu vou projetando aqui para vocês acompanharem, e quem tiver sua Bíblia, por favor, acompanhe na Bíblia aí com a gente, tá bom? Daniel capítulo 3, versículo 2, ele diz o seguinte: então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, essa é a conclusão que ele chega. E no verso 3, continuando a leitura, ele diz assim: então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias. Para o quê? Para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Então, olha só o que acontece aqui. Nabucodonosor se mostrou descontente com a ideia de que o seu reino passaria. Então, ele faz uma estátua toda de ouro e convida para que todos os seus governadores, os líderes políticos, viessem adorar aquela estátua. No verso 4 e 5, olha o que diz aí, continuando a leitura, acompanhem comigo. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Olha que cenário que Nabucodonosor criou em volta da estátua de ouro. Tentem imaginar a que ponto esse rei descontente com a interpretação divina chegou, né? Ele faz essa estátua de ouro com que intenção? Qual era o objetivo dele? Em confrontar aquela interpretação que Deus havia dado em Daniel capítulo 2, de que o seu reinado passaria. Então ele convida todo o seu reinado e aqueles a qual ele julgava, né? Ele estava por cima como autoridade, a adorarem uma falsa imagem, né,
toda de ouro, que simbolizava o seu reinado, confrontando a ideia divina de que o seu reino passaria. Então, a gente vê aqui que Nabucodonosor, apesar de ter reconhecido que Deus era o Deus dos mistérios e o Deus verdadeiro, ele não ficou contente com a interpretação de Daniel. Olha só como que o ser humano se comporta por meio desse tipo das revelações divinas, né? Nós temos vários comportamentos quando Deus revela os mistérios aos seres humanos. E ele diz em Daniel, capítulo 3, verso 6, ele diz o seguinte: vem aí um decreto de morte, criando todo um cenário de adoração. Ele decreta que qualquer que não se prostrar e não adorar será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Olha só, nós temos aqui agora, apesar de ter criado uma adoração falsa, né, forçar o povo a adorar aquela imagem que Nabucodonosor levantou na província de Dura, ele diz que quem não adorar aquela imagem, simbolizando o seu reinado, será o quê? Jogado na fornalha de fogo ardente. Ou seja, será morto, né? A ideia mais clara é de o quê? Um decreto de morte, forçando a todo aquele que não se prostrar que fosse morto. Então, eu mostro para vocês aqui um resumo dessa apresentação para que vocês possam compreender de forma mais didática, tá bom? Ele diz que nós temos aqui, em primeiro lugar, um soberano poderoso. Quem é o soberano poderoso na história aqui? A história apresenta como quem? Nabucodonosor se colocando como um soberano poderoso. Nós temos também uma imagem falsa. Por que uma imagem falsa? Porque a imagem verdadeira, meus amigos, quem mostrou foi Deus a Nabucodonosor por meio do sonho, certo? E na imagem do sonho, que era a imagem verdadeira, Dona Ivonete, Cátia, Valões, a imagem verdadeira que Deus mostrou era que alguns reinados viriam após o reinado de Nabucodonosor, até chegar aos pés de barro e de ferro. E agora Nabucodonosor levanta uma imagem falsa. Essa imagem que ele levanta toda de ouro não é a que Deus revelou. Número 3, nós temos uma adoração forçada. Ou seja, aqueles que não adorarem, né, seriam de alguma forma decretado ou teria que morrer. Ou seja, ou você morreria ou você adoraria. Uma adoração forçada, ela não era de forma por livre-arbítrio. Nós temos aqui também uma união da igreja com o Estado. Temos ou não temos? Nós temos aqui um líder político. Nabucodonosor era um líder, uma autoridade política, certo? Que dominava na época. Mas o que acontece? Ele cria um cenário de adoração em torno da estátua que ele levantou toda de ouro. Tanto é que ele chama ali pessoas que tocam vários instrumentos musicais. Então, isso dá a ideia de o quê? Uma adoração. Então, nós temos uma autoridade política e civil, juntando aqui uma adoração forçada com rituais de adoração, né, que nós temos, forçando as pessoas a adorarem aquilo que ele quer, que no caso a sua estátua, né, a sua imagem. E número 5, aqueles que não adorassem seriam o quê? Mortos. Essa é a penalidade para todo aquele que não adorasse aquela estátua. Então, creio que vocês estão entendendo até aqui. Estou tentando ser o mais claro e o mais breve possível. E, desde que vocês tenham aí alguma dúvida, por favor, abram o áudio. Dácio, por favor, não entendi isso aqui, a gente vai tentar sanar as dúvidas aí. Tranquilo? Isso poderia acontecer novamente? Isso de Daniel capítulo 3. Todo esse cenário, tudo isso que eu apresentei para vocês aqui no slide passado. Um soberano poderoso, uma imagem falsa, uma adoração forçada, a união da igreja com o Estado e pena de morte. Será que tudo isso poderia acontecer novamente ou só foi lá no tempo de Daniel, há 2.500 anos atrás? Né? Imaginem aí, será que aconteceria novamente esse cenário, Dácio? Será que em algum momento da história, no futuro, isso pode acontecer novamente? Olha Isso já só, eu queria... acontece na Coreia do Norte, por exemplo.
Sim, Valões. É o Valões que está falando? Isso mesmo. Isso acontece, né? Acho que no Irã também e na China. Isso. Você fala em termos de adoração forçada, né? Sim, É isso? Isso mesmo. sim. A gente tem alguns lugares acontecendo realmente, Valões. A gente tem isso. Só que aqui a gente pode ver, Valões, que isso aqui aconteceu, é, como é que eu posso dizer? Ah, tá. Abrangendo todas as pessoas que viviam na época, tá bom? Todas as pessoas que viviam na época foram forçadas de alguma forma a essa adoração. Nesse caso que nós temos que você citou, acontece realmente, sim, só que de forma isolada, né? Em algumas partes do mundo. Nós não temos de forma unânime acontecendo ao mesmo tempo. E chegará um momento da história em que isso acontecerá de forma igual em todos os lugares, tá bom? Então eu convido vocês a acompanharem comigo esse paralelo que a Bíblia nos traz. É por isso que a gente gosta muito das profecias, porque elas nos apontam para algumas coisas interessantes. Daniel e Apocalipse, como eu citei no início, existem paralelos entre esses dois livros. Eles são chamados de profecias apocalípticas, ou seja, relacionadas ao tempo do fim. Eles trazem aqui Apocalipse capítulo 13, verso de 11 a 18, nos mostra esse quadro aqui que eu gostaria que vocês olhassem aí e acompanhassem comigo. Em Apocalipse capítulo 13, eu vou falar de Apocalipse porque em Daniel a gente acabou de ver. Em Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 11, nós temos um soberano poderoso também. Quem é esse soberano poderoso de Apocalipse 13, 11? Uma besta que emerge da terra e que vai dominar o mundo em algum momento, certo? Ela faz alusão a também esse soberano poderoso de Daniel, como Nabucodonosor, lá da Babilônia, certo? Em Apocalipse capítulo 13, verso 14, nós temos também uma imagem falsa. Se vocês leem aí Apocalipse capítulo 13, verso 14, em um outro momento, para acompanhar esse quadro, vocês vão ver que essa besta que emerge da terra, ela faz uma imagem à primeira besta, certo? E uma adoração forçada, um pouquinho abaixo no quadro aí, de Apocalipse capítulo 13, verso 15, é a primeira besta, de Apocalipse 13, verso 14, forçando a todos aqueles a adorarem a primeira besta, que é a besta que emerge da água, certo? Então, nós temos aí uma mesclagem entre Daniel e Apocalipse, e eles fazem um paralelo. Nós temos também, em Apocalipse 13, verso 12, a união da igreja e o Estado, aonde por meio da besta que emerge da terra, que é um poder religioso, vai usar as autoridades civis para que forcem as pessoas que são contrárias às suas ideias a adorarem a primeira besta, aquela que faz sinais e prodígios. Então, nós teremos por meio disso, em algum momento, esse cenário formado, meus amigos, e em algum momento as coisas ficarão pior ao ponto de vir também um decreto de morte para todo aquele que não adorar a primeira besta e não fazer uma devoção a ela de forma pessoal e coletiva, será morto. Então, temos aqui um outro cenário em Apocalipse, certo? Fazendo esse paralelo com Daniel, apontando para que esse evento, apontando de alguma forma que esse evento acontecerá novamente. Olha só que interessante são as profecias. A dona Ivonete quer falar alguma coisa, dona Ivonete? Eu vi ela tocando na tela e não estou lhe ouvindo ainda. Pode abrir seu áudio aí. Ah, sim. Oi. Oi, tá me ouvindo? Positivo, estou lhe ouvindo. Tá. Pois quando fala assim, a besta que emerge do mar, eu não entendi essa parte. Sim. Ah, tá. Sobre o paralelo, né? É esse paralelo da besta que emerge da terra? Isso. Certo? É que a gente está fazendo um paralelo entre Daniel e Apocalipse, correto? E aí eu citei que, quando você estuda Daniel,
você vai ver o cumprimento das profecias de Daniel sendo complementadas lá em Apocalipse. Ou seja, quando estudamos Daniel, nós temos que também pegar o Apocalipse em algum momento e fazer um paralelo ali. As profecias de Apocalipse, de Daniel, aliás, elas também têm cumprimento lá em Apocalipse. E aí o quadro nos apresenta um soberano poderoso que vai acontecer num futuro, lá em Apocalipse capítulo 13, verso 11, que é a besta que emerge da terra. Quem é essa besta que emerge da terra? É um poder religioso, certo? Que vai se atribuir de algumas autoridades, fazendo forçar as pessoas a adorar a besta que emerge do mar. Correto? Então, nós temos aqui em Apocalipse 13 duas bestas, uma que emerge do mar e a outra que emerge da terra, certo? A gente não vai se aprofundar em Apocalipse agora, porque a gente em algum momento vai chegar lá, mas a gente está fazendo só alguma alusão, tá bom? Para vocês terem uma ideia de como que os dois livros se complementam aí, tá ok? É que sou meio apressado. Entendi. Então, a gente vê aqui que o quadro ele se completa. Por isso que a gente vai chegar lá em Apocalipse ainda e vai esclarecer alguns fatos. E por último, nós teremos aqui a resposta da pergunta passada, era essa aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Se o que aconteceu em Daniel, capítulo 3, todo esse cenário de adoração, irá acontecer novamente. E aí Apocalipse nos mostra que vai acontecer tudo de novo, como aconteceu em Daniel capítulo 3. Vai acontecer no futuro. O cenário está se formando para que tudo isso aconteça. Mas a história de Daniel diz que nem todos se prostraram. Aqueles que leram o livrinho lá, né, Kátia? Aqueles que leram o livrinho lá, que acompanharam a leitura, Valões, Dona Ivonete, se vocês acompanharam a leitura do livro, ou até da Bíblia também, vocês vão ver que 3 pessoas não se prostraram. E aí eu queria convidar vocês a lerem comigo aí esses versos aí, por favor. Vamos ler aqui juntos? Daniel capítulo 3, versos de 6 a 12. A gente tem que ler esses versículos para que a gente possa ter aí de forma mais dinâmica, tá bom? E didática também, o aprendizado. Vamos lá. Apocalipse capítulo 3, versos de 6 a 12. Olha o que diz aí. Ele diz o seguinte: qualquer que não se prostrar e não a adorar será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Verso 7. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 8. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então, o que nós temos aqui? Verso 12, nós fechamos aqui a leitura. Nós temos aqui, eu coloquei na imagem ilustrativa, muitas pessoas aí abaixadas, né, se prostrando, aí, se curvando, e temos ali 3 jovens que não se curvaram. Olha só como que é a questão da influência, né? Nós, trazendo aqui para o nosso momento atual, nós somos, de alguma forma, influenciados todos os dias pelo meio em que vivemos. E apesar dessa influência ser forte sobre nós, esses 3 jovens demonstram que nós podemos ser diferentes, mesmo no meio que nós vivemos, independente das influências que nós sofremos. E eles permaneceram fiéis. Olha só, apesar de ter tido um decreto, eles permaneceram fiéis. E o interessante é que os caldeus, que faziam parte da liderança política de Nabucodonosor,
vieram diante do rei para acusar esses 3 jovens. E vocês percebam que eles não estavam contentes por terem esses 3 jovens como líderes, porque eles também eram líderes. Vocês lembram que quando Daniel é levantado como governador, ele leva a causa dos 3 amigos dele diante do rei Nabucodonosor para trazer os 3 jovens para serem líderes como eles. E aí os caldeus chegam diante do rei e os acusam, demonstrando assim uma certa uma coisa não muito agradável diante dele, né? Eles não estavam se agradando da autoridade daqueles jovens e eles veem ali uma certa fidelidade. Nós vimos também mais um pouco adiante, nós não temos tanto tempo para ler todos os versos, mas eu queria ler com vocês que Nabucodonosor foi trago os 3 jovens diante dele. E o que ele fez? Ele deu uma nova chance, uma outra oportunidade, dona Ivonete. Foi dada uma outra oportunidade para que os jovens se prostrassem novamente. Tanto é que no verso 13 a 15, acompanhem comigo aí, no verso 13 a 15, ele diz assim, olha só, então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, verso 15, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Certo? E aí, dona Ivonete, Cátia, Valões e aqueles que nos acompanham aí, olha no verso 16 a resposta que os 3 jovens deram a Nabucodonosor. Versículo 16, esse aqui é o que me chama mais atenção. Eles responderam, Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Verso 18. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Agora eu pergunto a vocês, que tamanha fidelidade foi a desses 3 jovens diante desse cenário, né, que foi todo montado, é algo admirado, né, é coisa de assim, de uma tremenda fé, ao ponto de, em face da morte, não temer a própria vida. E olha que às vezes nós tememos coisas menores. O mais interessante é isso, trazendo aqui uma aplicação bem rápida, uma reflexão. Às vezes em coisas grandes nós não caímos, mas nós perdemos em coisas pequenas. É ou não é? Nós nos deixamos levar por coisas menores e a gente vê que, em face da morte, de uma provação ainda maior, nós, de alguma forma, não teremos fé suficiente para suportar. E aí esses 3 jovens deixam aqui algumas lições interessantíssimas para nós, de que, se nós formos fiéis, Deus recompensa a nossa fidelidade. Olha que interessante. Deus recompensa a nossa fidelidade. Se formos fiéis a Deus, Ele nos recompensará. Nem todas as vezes, perdão, nós seremos livres da fornalha ou de algum acidente ou de alguma coisa. Mas em meio a todo esse cenário confuso, Deus promete que estará conosco naquele momento. Então, Daniel 3:24, ele diz o seguinte, acompanhe comigo aí. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Por quê? Porque ao olhar para a fornalha, lá para dentro, o que ele viu? Ele se admirou porque lançaram lá dentro 3 homens. E quando ele foi olhar, quantos homens tinham lá? 4, né? Tinham 4 homens naquela fornalha. Tornou ele e disse, verso 25, eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então, vocês percebam aqui que Nabucodonosor, com seus próprios olhos, dona Ivonete, Cátia, Valões
eles viram ali algo diferente. Além de terem lançado 3, eles viram ali 4. E o quarto era semelhante ao Filho dos Deuses. Interessante que Nabucodonosor conseguiu perceber, né? E ele chega lá e diz o seguinte, verso 26, então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Logo, Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E aí, o relato bíblico nos diz, no verso 27, e os sátrapas, olha só, e os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, estando reunidos, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem sofreram mudança os seus mantos, nem sobre eles tinha passado o cheiro de fogo. É algo impressionante, é algo milagroso, algo sobrenatural aconteceu naquele momento. E a gente vê, eu queria enfatizar com vocês aqui, se vocês perceberam que Nabucodonosor criou um cenário de adoração a uma estátua, a uma imagem que ele criou, e que a atenção era dobrada e forçada somente para aquela imagem relacionada a Nabucodonosor. Mas, no fim da história, todos foram tragos a se prostrarem diante do quê? Do milagre a qual Deus tinha feito por meio dos 3 jovens. Olha só que interessante. Na adoração, todos os líderes e autoridades tinham que estar ali e se curvar. Agora, quando os 3 jovens saem da fornalha, o que acontece? Toda a liderança é impelida a vir ver o milagre que Deus tinha feito por meio dos 3 jovens. Então, vocês percebam aqui que Deus tem 1001 maneiras de agir, de formas diferentes de atrair a atenção do ser humano. Então, olha só que coisa interessantíssima, né? E aqui o relato diz assim, eu queria mostrar para vocês essa profecia que já falava a respeito disso. Olha só o que diz aqui Dona Ivonete, Cátia, Valões. Olha o que a profecia diz aqui a respeito das provações e dos momentos difíceis que a gente pode passar na vida, como esses 3 jovens passaram ali. Ela está em Isaías 43, verso 2. Ela diz assim, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43, verso 2. Então, Isaías, há um tempo atrás, profetizou a respeito de que, em algum momento, provações virão para nos tentar e, de alguma forma, a nossa fé cambalear e balançar. Mas, em meio às provações, a promessa de Isaías é de que Deus estará conosco lá dentro da fornalha de fogo. Entendeu? Dona Ivonete, tá tudo claro até aqui? Cátia, Valões, tudo tranquilo? Tá claro? Aí podemos seguir adiante. Lembrando que nós temos aqui Daniel capítulo 3 e capítulo 5, tá bom? Então eu estou tentando ser o mais breve aqui para a gente poder não tomar tanto tempo. Mas eu coloquei esse... Oi, diga. E se a gente tiver dúvidas durante a semana, vai dar tempo de expor essa dúvida aqui? Durante a aula? Dá tempo. Sim, a senhora pode colocar no grupo. Pode mandar um áudio lá, mande um áudio para a gente. Olha, professor Levi, eu estou com dúvida nessa passagem aqui, nesse relato. Tranquilo, e a gente vai procurar responder o mais breve possível, tá bom? Porque às vezes a gente não tem realmente todo aquele tempo, né? Mas a senhora fique à vontade, aí, tanto a Cátia como também os Valões, fiquem à vontade em expor as dúvidas aí para a gente poder sanar. Eu coloquei aqui uma cronologia de Daniel, para vocês terem uma ideia mais ou menos em que tempo isso aconteceu, né? O capítulo 1 em 605, o capítulo 2 em 602, o intervalo de tempo aí entre um capítulo e outro. O capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor em 602, nós temos o capítulo 3 que nós estudamos agora, em 594, ou seja, o capítulo 3 aconteceu cerca de 8 a 9 anos depois do sonho da estátua de capítulo 2 de Daniel. O capítulo 4 e o 5 nós entramos agora, né, que é o período ali de cativeiro que o povo de Israel passaria. Então, nós temos aí 3 cativeiros, né? Cativeiro egípcio, cativeiro assírio
e o cativeiro babilônico, que é na qual esse que nós estamos aí entrando nesse momento. Dona Ivonete, Cátia e Valões, eu apresento para vocês agora uma profecia de Jeremias, já tratava de Daniel, capítulo 5, cerca de 150 anos antes. Ele já profetizou a respeito de que o povo de Deus passaria por um cativeiro, seria levado cativo e seriam ali, de alguma forma, escravizados. E olha o que Jeremias fala no capítulo 25, verso 11. Ele diz o seguinte: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Entrando agora no capítulo 5 de Daniel, Jeremias, cerca de 150 anos antes, já profetizou acerca de um cativeiro que o povo de Deus passaria. E então, nós chegamos aqui também, Jeremias, no verso 12, ele diz assim: acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, olha só, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Essas aqui são profecias que fazem alusões tanto ao povo de Deus, como também à Babilônia. Assim como ela escravizou o povo de Deus por 70 anos, o tempo de reinado de Babilônia terminaria, como Daniel capítulo 2 nos indicava lá atrás. Vamos lá, então. Isaías 45, verso 1, também nos traz uma profecia relacionada ao capítulo 5 de Daniel, que ele diz de um libertador, um rei que viria e derrubaria o império de Nabucodonosor. Esse mesmo rei de Daniel, capítulo 2 e capítulo 3. Olha o que Isaías falou aí, dona Ivonete, Cátia e Valões. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, olha só, que não se fecharão. Apesar de Ciro não ser um israelita, não ser um judeu, Deus chama Ciro de seu pastor nessa profecia. Diz que ele é o seu braço direito, a quem tomo pelo braço direito. Ele iria abater as nações e o Senhor mesmo seria com ele. Olha que interessante, né? Deus tem ali Ciro como o libertador do seu povo. Isaías 44, verso 27 e 28, ele diz assim também, relacionado à Babilônia, a queda de Babilônia. Ele continua dizendo: que digo a profundeza das águas? Seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro? Ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém? Será edificada, e o templo será o quê? Será fundado. Então, eu coloquei aqui algumas profecias que se antecipavam ante os relatos de Daniel, e eles apontam aí para o capítulo 5, que nós vamos entrar, que nós já entramos na realidade, para estudar nesse momento, tá bom? Então, temos aí 70 anos de escravidão, tá bom? E que o povo de Deus passaria 70 anos de escravidão, que começaria em 606 e terminaria em torno de 536, 539, tá bom? É mais ou menos nesse período aí de 70 anos, certo? Temos aqui agora o cumprimento da profecia. Olha o que diz aqui. Daniel, capítulo 5, verso 1. Acompanhe na sua Bíblia aí, ou então leiam comigo aqui no slide, tá bom? Mas não deixem de acompanhar para que vocês não possam perder o raciocínio. Daniel, capítulo 5, verso 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Belsazar, a informação que nós temos é que Belsazar, ele é neto de Nabucodonosor, certo? Ele era casado com uma das filhas aliás, ele era casado com uma das filhas de Nabucodonosor, e Belsazar era filho de Nabonido, que era corregente com ele. Nabonido tinha viajado, então Belsazar ficou no comando. Enquanto seu pai estava viajando, Belsazar tomou de conta do reinado, olha só. E nesse período, quando ele estava dando um banquete ali para 1000 dos seus homens,
olha o que ele teve a audácia de fazer. Ele fez algo que nem o seu avô, Nabucodonosor, quando invadiu Babilônia, teve ali assim, uma certa coragem para fazer com respeito ao Deus de Daniel. Olha o que ele fez. Ele pegou, ao dar o banquete, o que ele colocou ali? Enquanto, Daniel capítulo 5, verso 2, acompanhem comigo aí. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, em alta noite, quando ia ali quase todos embriagados, ele mandou trazer os utensílios de ouro e de prata, que Nabucodonosor, que na realidade é seu avô, né, mas a Bíblia chama de pai, porque a cultura atribuía isso, que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, no templo lá do cativeiro. Então, esses utensílios estavam em Jerusalém, e Nabucodonosor trouxe para a casa do seu deus Marduk. E agora, Belsazar, ao dar um banquete, ele manda trazer os utensílios da casa de Deus, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Meus amigos, Dona Ivonete, Cátia e Valões, Belsazar fez algo que estava profanando os utensílios sagrados, era coisa sagrada, era coisa que era usada para cultuar o nome de Deus na sua casa. Então, ele fez algo que nem de seu pai, que invadiu Jerusalém na época, teve coragem de fazer. Apesar de ter trago os utensílios, ele deixou guardado. Ele não fez isso, ele não insultou o Deus de Daniel. E Belsazar, afrontando ali o Deus de Daniel, ele traz esses utensílios e ele faz isso bem aqui, ó, que foi o ápice da profanação que ele fez com os utensílios. Eles beberam o vinho com os utensílios da casa de Deus, e ao beber o vinho, o que é que eles fizeram, Dona Ivonete? Deram o quê? Deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Esses materiais aqui, esses metais, são familiares para a senhora, Cátia e Valões? Eles são familiares? O ouro, a prata, o bronze e o ferro? Olha só o que Belsazar fez. Pegou os utensílios da casa de Deus, bebeu o vinho dentro dos utensílios e deu louvores aos deuses de ouro, prata, bronze e ferro. Ou seja, confrontando aquela interpretação que Daniel tinha dado em capítulo 2, na qual ele ficou sabendo, de alguma forma, e agora ele confronta, embriagado, ele confronta a interpretação divina. E por meio disso, ele, de alguma forma, é levado a juízo, certo? Ele profanou o nome de Deus por meio dos seus utensílios. E aí, Daniel capítulo 5, nos versos 5 e 6, diz assim o relato. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus joelhos se relaxaram, ou seja, batiam uma nas outras, certo? E os seus joelhos batiam um no outro. Olha só, será que Belsazar tremeu em meio a um relato ali, a algo sobrenatural que estava acontecendo, e o relato que estava sendo escrito por aquela mão, por aqueles dedos? Então, entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Amigos, no capítulo 2, quando Nabucodonosor recebe o sonho divino ali, Deus deu a interpretação, o dom de interpretar o sonho a Daniel, seu servo, certo? Dando ali uma autoridade de que só quem pode interpretar as coisas de Deus são pessoas que são consagradas a Ele. Que tem nesse relato de Daniel capítulo 5, a mão era divina. Ela era algo enviada por Deus, escrevendo na parede um juízo a Belsazar. Então, ao Belsazar trazer os seus magos, encantadores e feiticeiros e sábios da Babilônia para interpretar, eles não puderam fazer nada. Eles não conheciam o Deus de Daniel. Como eles poderiam interpretar uma ideia de que Deus estava trazendo um juízo enviado diretamente de Deus? Então, o que Belsazar teve que fazer? Ele teve que trazer alguém para
interpretar o sonho. Mas antes, alguém entrou na história. Olha quem entra na história aqui. A rainha, que era a esposa de Nabucodonosor, certo? A essa altura, Nabucodonosor tinha morrido, e aí a sua esposa continua aqui. E ela está aqui no reinado acompanhando seu neto ali. E ele diz o seguinte, a rainha-mãe, certo? Aliás, a rainha-mãe disse o seguinte, há no teu reino, Belsazar, um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, se achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Então, acontece que a rainha entra na história, esposa de Nabucodonosor, e dita agora, fala que no tempo de Nabucodonosor aconteceu algo dessa mesma natureza. E aí tinha um homem lá no reinado de Nabucodonosor que interpretou o sonho, que tinha nele sabedoria, o espírito dos deuses santos e tudo mais. E ela dá a ideia de que Daniel estava no seu palácio, né? Ainda ali. A essa altura aqui, lembrando que o cativeiro babilônico, quando Daniel foi levado ao cativeiro, ele tinha 18 anos de idade, aproximadamente 17 a 18 anos de idade. Nós estamos aqui perto de 539, perto da libertação deles. Então, temos aqui 2 anos antes, 536 a 537, Daniel estava aproximadamente com 86 a 90 anos de idade, já era um idoso na realidade. Então, Daniel entra na história. Eu coloquei aqui uma imagem para vocês de Nabucodonosor no seu palácio, olhando o seu palácio. E em Daniel capítulo 4, que nós não vamos estudar, mas vocês podem ler o relato ali de Nabucodonosor, que quando ele passeando pelo seu palácio, ele admira tudo o que ele fez e as obras das suas mãos. E ele chega em Daniel capítulo 4, verso 30, ele diz assim, se vangloriando, né? Não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real e com todo o meu poder para a glória da minha majestade? E no mesmo instante acontece também um juízo com Nabucodonosor. Deus, de alguma forma, aparece ali e diz que ele seria cortado do seu reino. E aí Nabucodonosor se comporta como um animal e é levado para viver entre os animais. E 7 anos depois ele volta são, reconhecendo que Deus é o Senhor, é Ele que reina, estabelece reis e tira reinos, é Ele quem tira e põe, entendeu? Ele quem comanda os tempos. E aí, quando Daniel entra na história aqui com Belsazar, esse é o paralelo que eu queria fazer com vocês. Quando Daniel entra aqui na história, ele cita o exemplo do pai dele, do avô dele. Olha, nos dias do teu avô aconteceu isso, isso, assim. Mas tu sabia disso, Belsazar, mas nem tu sabendo desse relato, tu não teve coragem de dar glória ao Deus do céu, e ainda assim tu faz tudo isso que tu fez, pegou os utensílios e deu louvores a teus deuses, confrontou o Deus do céu. Então, olha o que diz aqui. Eu queria mostrar para vocês a escritura na parede, e ele diz o seguinte, Daniel capítulo 5, verso 24 e 25. Ele diz assim, então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parsim. Daniel 5, capítulo 5, verso 24 e 25. E olha a interpretação. Mene, esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele, se tratando de Belsazar. Olha o juízo que foi dado a ele. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado a quem? Aos medos e aos persas. Olha só, a profecia de Daniel capítulo 2, agora sendo de forma mais clara, explanada aqui em Daniel capítulo 5, como um juízo ao rei da Babilônia, que agora é Belsazar. Com isso, naquela mesma noite, verso 30 e 31 do capítulo 5, naquela mesma noite foi morto Belsazar,
rei dos caldeus. E Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então, qual a estratégia que foi usada aqui pelos Medo-Persas para invadir o reino de Babilônia, essa grande fortaleza? Eles são o rio Eufrates, né? Na realidade, cercaram não, eles desviaram o curso do rio, e com isso as águas baixaram, e quando as águas baixaram, Dario entrou com todo o seu exército pelas portas da frente, as portas estavam abertas, e com a água pelo joelho. E quando ele entrou lá, encontrou todos eles embriagados, e numa só noite eles foram mortos, e Babilônia caiu. Babilônia caiu sem que fosse derramada uma gota de sangue. E aí, para a questão de informação, aqui está uma imagem um pouco tosca, né? Mas o rio Eufrates era aquele que alimentava a grande fortaleza, ele passava por dentro de Babilônia, certo? Então, ele alimentava. Ao ele ser cortado, né? Babilônia, o rio secou-se, e aí Babilônia perdeu o seu suprimento, e de alguma forma ali, de forma milagrosa, as portas estavam abertas, e Dario entrou com todo o seu exército ali, dando fim e dando cabo ao reinado de Babilônia, tá bom? Esse aqui é uma ilustração do cilindro de Ciro, né? Ele se encontra no Museu Britânico hoje, tá bom? Ele se encontra no Museu Britânico, e é uma forma de que os Medo-Persas encontraram de manter esse relato vívido, né? E ele diz assim: vitorioso Ciro foi recebido pelo povo da Babilônia como seu povo governante e entrou na cidade em paz. Olha só, entrou em paz. Ele exalta os esforços de Ciro como um benfeitor dos cidadãos da Babilônia, responsável por melhorar suas vidas. E o povo ainda se agradeceu, porque saíram de um jugo pesado, né? E receberam aí um rei que, de alguma forma, foi um benfeitor para eles, para a população da época. A pergunta que eu faço a vocês, meus amigos, Cate, Valões, para a gente finalizar aqui o nosso estudo, a pergunta que eu faço é: como essa história se relaciona aos nossos dias, né? E aí eu trago aqui Apocalipse capítulo 18, verso 2 a 4. Como eu citei, a gente não pode estudar Daniel sem Apocalipse, sem o Apocalipse, né? Sem o livro do Apocalipse. E aí eu faço aqui uma menção a essas passagens. E peço que vocês acompanhem comigo aí, tá bom? Olha o que diz Apocalipse capítulo 18, verso 2 e 3. Ele diz assim: então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Olha só, continuando aqui a passagem. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa de sua luxúria. A alusão que nós temos aqui é de que aquela Babilônia física do tempo de Daniel, ela foi destruída, é certo? Isso é certo, correto. Mas Daniel faz alusão a uma Babilônia espiritual que ocorreria no tempo do fim, nos nossos tempos. Essa Babilônia espiritual existe e ela vai reinar em algum momento. Ela já reina, né? Só que não de forma tão ampla como como a profecia cita, pelo menos até agora. Então, Apocalipse 16, verso 12, nos traz uma ideia bem interessante e um paralelo. Olha só, derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Na profecia de Daniel, o rio Eufrates secou. E o que aconteceu? Babilônia se tornou fraca, né? E a água baixou, então Dario conseguiu entrar com a água pelo joelho. Já na Babilônia espiritual, que é a Babilônia que existe em nossos tempos, que significa confusão de religião,
ela vai ser secada e minada por meio de tudo aquilo que a alimenta. Em algum momento, Deus vai vir e vai secar a fonte de Babilônia espiritual, que é essa confusão de religião que existe em nosso meio hoje. E então virá o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. O sol, meus amigos, é um simbolismo de Cristo e sua justiça, e os reis que vêm do lado do nascimento do sol, que também faz uma alusão a Ciro, ao entrar Ciro e Dario entrar e invadir Babilônia, e aqui vem Jesus, né, para invadir e dar fim, invadir não, para entrar, né, se apoderar ali do trono da nossa terra, né, tomar aquilo que Satanás usurpou de alguma forma, por meio de Babilônia, e agora Jesus vai reinar em nossos dias, nós cremos, é claro, e de alguma forma tudo isso será destruído. E aqui eu trago um quadro, quase que finalizando a nossa apresentação, um quadro de que vocês poderiam aí de alguma forma ter uma ideia mais clara, tá bom? E mais didática também. Babilônia física do tempo de Daniel simboliza também uma Babilônia mística que existe em nossos dias. Ciro é uma espécie de libertador naquela época, foi uma espécie de libertador que libertou o povo de um jugo, né, da Babilônia. E Cristo também será o nosso libertador no tempo do fim. O rio Eufrates foi secado e também de Cristo secará as fontes que fortalecem a grande Babilônia, que é essa confusão de religião nos nossos dias atuais. Os reis do Oriente, né, que faz uma alusão a Ciro também vindo e invadindo Babilônia. E Cristo e seus anjos serão aqueles que virão do lado do sol, do nascente do sol, simbolizando a justiça, e virá e trará justiça ao nosso mundo, nos dando assim libertação do pecado e de um jugo, né? De um jugo de morte e de más influências que o mundo nos traz. Aqui nos traz uma certeza e uma esperança que eu queria trazer para vocês também. Apocalipse 18, verso 4, diz o seguinte: ouvi outra voz do céu, dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Dona Ivonete, Cate e Valões. Essa promessa, esse convite é para todas aquelas pessoas que se encontram em algum lugar, eu digo em algum lugar porque existem diversas religiões, mas que não praticam a verdadeira devoção e consagração a Deus, certo? Ele faz um convite: retirai-vos dela, povo meu, para não ser cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Os flagelos aqui é uma indicação às pragas que serão derramadas em cima daqueles pecadores que de alguma forma confrontam o poderio de Deus, a justiça de Cristo. Então ele faz uma alusão: sai dela, povo meu. Se você está num lugar que não prega a verdade, que não fala de Cristo, que não leva você a um encontro com Deus, a uma consagração, uma devoção a esse Deus verdadeiro, a Bíblia faz um convite a você: sai dela, povo meu. Porque nós acreditamos, apesar de termos uma denominação, de que Deus tem pessoas sinceras em todas as religiões, em todas as denominações. Deus tem pessoas sinceras. Em algum momento, ele vai tirar elas de lá, mas ele faz um convite. Qual é o convite que ele faz? Sai dela, povo meu. E ele convida você que se de alguma forma não está satisfeito com as mensagens desse lugar, dessa igreja, dessa denominação, dessa religião, o convite é: sai dela, povo meu, enquanto há tempo, porque não haverá, em momentos futuros, a oportunidade de sair. Então, o convite é agora. E o convite que a gente faz a vocês, Dona Ivonete, Cate e Valões: sai dela, povo meu, né? É isso que Deus fala a cada um de vocês, que se de alguma forma estiverem aí em algumas práticas que são contrárias aos princípios bíblicos. A Bíblia convida você a também sair dessas práticas, tá ok? Por aqui eu vou finalizando. Eu queria saber se o nosso tempo está quase que esgotado. A gente passou muito aqui. Faltam 13 para as 9 horas. E eu queria ver com vocês como é que foi aí, como é que estão as dúvidas. A gente tem aqui o seu Sebastião,
A gente tem aqui a Simone, que não deu para me ver ali enquanto eu estava com o slide apresentando. A gente tem aqui a Dona Ivonete, a Cate, o Valões. Deus faz um convite a todos nós, né? A você que está aí insatisfeito, que está percebendo que alguma prática aí na sua denominação, na sua religião é contrária aos princípios bíblicos. Deus faz esse convite. Sai dela, povo meu. E eu pergunto a vocês, ficou alguma dúvida, Dona Ivonete, Cate? Alguma dúvida que a gente possa sanar de forma rápida ali para a gente poder finalizar o nosso estudo? Eu fico com a dúvida em relação ao capítulo 3. Sim, Valões. No caso, o filho dos deuses ali é Jesus Cristo ou simplesmente um anjo? É o próprio Cristo. É o próprio Cristo, Valões. É uma menção que a gente faz, que ele na sua, vamos supor assim, ignorância, né, por não conhecer, por crer em vários deuses, então ele olha um com um aspecto diferente e o que ele diz? Esse aí é semelhante a um filho dos deuses. Tem algo diferente nele. Só que, como é um rei pagão, né, se tratando de um rei pagão, ele atribui a filho de deuses, né, como se fosse ali, quem sabe, algo diferente. Certo? Obrigado. Certinho aí? Mais alguém? Dona Ivonete? A senhora queria falar algo? Sim, Não? mas Sim? Pode falar. assim, é como você disse, cada religião tem alguém sincero diante de Deus. Tá. Minha pergunta é o seguinte: muita gente fala assim, mas você está procurando a igreja por causa de Deus ou por causa das pessoas? Porque é complicado você estar numa igreja onde as pessoas, umas querem saber mais do que as outras e parece que é uma competição, entendeu? Não é um servir a Deus, é uma competição. Quem é que vai ganhar a vida eterna primeiro aqui? Entendeu? Mais Entendi, ou dona. menos. Entendi, dona Ivonete. Mas a senhora viu a ideia que eu soltei, né? Deus, a ideia bíblica, né? Eu coloquei aqui. Deus tem pessoas sinceras em outras religiões. Deus tem pessoas sinceras. E em algum momento essas pessoas vão ouvir a voz dele, o convite dele, e vão sair de lá porque vão perceber que algo está errado. E aí vão se encontrar não em uma outra religião, mas vão se encaixar ali nos princípios bíblicos e por esses princípios bíblicos vão se juntar a um outro rebanho maior, né? Maior, eu digo assim, que será um só rebanho que Deus vai ter, que Cristo terá aí nesse momento, e ele mesmo será o pastor. Então, não terá ali naquele momento, não terá placa de igreja, não terá igreja A, B ou C, vai ser o rebanho de Cristo, vai ser um povo que se encaixou dentro dos princípios bíblicos e será liderado pelo pastor supremo. Correto? Certo. Certo? Certinho, né? Mais Certo. alguém? Podemos finalizar então com uma oração? Podemos? Tá tudo tranquilo aí, né? Então, convido vocês aí a fecharem os olhos e dirigirem os pensamentos ao trono do nosso Deus e que vocês possam aí orar junto comigo, tá bom? Agradecendo pelo estudo e desde já eu também agradeço vocês. Vamos orar então. Oremos. Pai querido que está no céu, nós louvamos o teu nome pelos diversos relatos e milagres que nós tivemos aqui por meio do livro de Daniel. Obrigado porque para saber dos acontecimentos futuros, nós não precisamos ir em nenhuma outra fonte desconhecida. Nós só precisamos abrir a tua palavra e ter dedicação, esforço e disposição para aprender diretamente do Deus infinito, o Deus que conhece o futuro, o Deus que conhece todas as coisas, que nos criou, para saber o que vai acontecer. E o Senhor já revelou na tua palavra o que vai acontecer no fim de todas as coisas. Nós sabemos, estamos estudando, porque nós queremos aprender e queremos também seguir a esse Deus verdadeiro. O mesmo Deus de Daniel, que agiu no tempo de Daniel, ele é o mesmo hoje, nós cremos que agirá também. E está agindo em prol dessas pessoas que aqui estão. Nós temos aqui a dona Ivonete, temos aqui a Cate, temos aqui o Levi, a dona Maria Maia, o seu Sebastião, nós temos aqui a Simone, o Valões, pessoas que se dispuseram a ouvir a tua palavra e nós te pedimos aqui todos juntos, de forma especial, que o Senhor continue nos dando disposição
para continuar estudando a tua palavra. Que os momentos corriqueiros do dia não venham tomar de nós não só a disposição e nem a energia também, para que nós venhamos gastar tempo e raciocínio com a tua palavra também, Senhor. Te agradeço pela vida deles, nós te agradecemos pelas declarações bíblicas e pelos relatos aqui que foram apresentados. Pedimos as tuas bênçãos e o perdão dos nossos pecados, nos méritos de Cristo Jesus, te oramos. Amém. Amém. Meus amigos, a gente se despede com um agradecimento aí a vocês, tá? Kate, Kati, muito obrigado por estarem acompanhando aí. Continuem estudando, acompanhem os materiais que o professor Levi coloca lá no grupo, leem aí os próximos capítulos de estudo. O livro que ele está colocando lá, que ele publicou no grupo, é interessante vocês acompanharem. A gente está fazendo um estudo baseado nele e também com a Bíblia acompanhando, tá bom? Então acompanhem a leitura do livro e aí vocês terão ali uma clara ali, compreensão na hora do estudo, tá ok? E as dúvidas a gente vai tirando aqui no decorrer do estudo, tá ok? Então, a gente se despede aí, muito obrigado pela disposição de vocês, desculpa aí ter alongado um pouquinho, tomado mais tempo de vocês, essa não era a intenção, mas a gente agradece aí a paciência, tá bom?